paz do Senhor, queridos irmãos, nós estamos para realizar mais um podcast pelo DENEC, que é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da IADERN, Igreja no Estado do Rio Grande do Norte, presidida pelo pastor Martim Alves da Silva. O DENEC está sob a coordenação do pastor Reinaldo Odilo. E nós somos a equipe 3 de Parnamirim, sob a liderança do nosso pastor Reinaldo Renovato de Lima, que está aqui conosco também neste podcast, e o pastor Elias, também participando desse podcast, e a minha pessoa, que sou superintendente da IBD no Templo Sede, evangelista Assis Irineu. Então, neste momento, nós iremos estudar a lição de número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio. Mas antes de dar continuidade, já vamos ouvir as saudações iniciais do nosso pastor Reinaldo e também do pastor Elias. Meus amados irmãos que assistem a esse podcast, Pai do Senhor para todos, vamos estudar mais uma lição para a nossa edificação nesta lição do trimestre. A paz do Senhor, pastor Reinaldo, a paz do Senhor, pastor Assis. Para nós é mais um motivo de grande alegria, né, poder estar contribuindo aí com esse canal de Escola Bíblica Dominical. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus e que nós possamos crescer juntos nessa lição. Eu creio que Deus tem muitas lições maravilhosas que poderão ser aplicadas de maneira prática na vida de cada um dos alunos da Escola Bíblica Dominical, aí onde cada um dos irmãos estão lecionando e aprendendo e contribuindo com esse trabalho. Nós estamos diante da lição de número 11, que tem como título A Visão do Templo e o Milênio, comentando o quarto trimestre da lição da Revista de Adultos. O texto áureo está em Isaías, capítulo 6, versículo 3, e diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A verdade prática ensina: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. E o texto bíblico está em Ezequiel 43, versículos 1 ao 9. Quero pedir ao pastor Elias para fazer a leitura desse texto bíblico. Meus queridos, então, dando continuidade aqui, lição de número 11, o nosso texto bíblico, Ezequiel 43, do 1 ao 9, diz assim: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus, do Deus de Israel, vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como o da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou meu espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso, eu os consumi na minha ira. Agora, lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os seus cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Amém. Glória a Deus. A lição que nós passamos a estudar neste trimestre trata da reconstrução do templo, da restauração do templo, mas relacionado ao milênio. Nós vimos algumas profecias ditas por Ezequiel em lições anteriores, em que tratam da restauração, uma nação restaurada depois de ter sido levada pelo cativeiro. Israel foi restaurado
em parte, no cumprimento histórico no século VI a.C., e houve uma restauração recente no século passado, no século XX, em 1948. Agora, depois desta restauração, o que vem? Então, é sobre isso que nós estaremos estudando na perspectiva do milênio. A visão do templo é o milênio. E já sobre o tópico primeiro, que traz justamente este assunto, sobre o que vem depois da restauração, cujo objetivo é mostrar a revelação de Ezequiel após a restauração, o nosso pastor Linaldo vai nos trazer, então, este comentário. Bem, desde essa lição, vemos que ela tem um caráter escatológico, não é? Natureza escatológica. Então, aqui, o primeiro tópico é sobre o que vem depois da restauração. Essa restauração, naturalmente, se refere à restauração nacional, não é? Israel, e depois vem a restauração espiritual. Essa parte da revelação, diz aqui, segue o mesmo padrão, não é? A linguagem é a mesma, da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém. Então, quer dizer que ele não foi levado fisicamente, não é? Foi em visão espiritual. Primeiro subtópico fala sobre a porta oriental do templo. Então, nos capítulos 40 e 42, quando os irmãos lerem essa lição, verão que parece até um tanto monótono, né? Porque é a descrição da estrutura, do complexo arquitetônico, estrutural, na verdade, do templo. Lá no capítulo 43, 1 a 12, não é? Mostra que a glória de Deus aparece aí. A glória de Deus aparece aí. Então, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel 46. Então, é muito interessante, professor, destacar para os alunos que Deus gosta de alguns detalhes, não é? Então, em vários lugares da Bíblia, ele fala sobre os 4 pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste, né? Ou norte, sul, oriente e ocidente. Então, ele mostra isso aqui, né? Que ele olhava para a porta que vem do oriente, o retorno da glória de Deus. Nós já vimos que a glória de Deus foi perdida por causa das abominações. E agora, no retorno, volta a falar na porta do Oriente. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original, não é? Lembrar quando a glória de Deus se afastou e foi em direção ao Oriente, lá em Ezequiel 10, 19, 11, 23. E que o seu retorno será também pelo mesmo caminho, não é? Vai do Oriente. O Oriente do céu, o Oriente de Deus, quer dizer, é a direção do céu. Aí, no segundo tópico, vem 3 observações importantes. Aí manda observar que a glória vinha do Oriente, não é? Caminho do Oriente. E o profeta recebeu, quando o profeta recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade, ele viu, meus irmãos, o afastamento da glória de Javé, ou Jeová, para o Oriente, como sinal da sua retirada do meio do povo, não é? Ele já tinha visto isso lá no capítulo 1, versículo 24 do seu livro, tá certo? Então, ele agora mostra que a terra resplandeceu por causa da sua glória, como a voz de muitas águas. Aqui diz que é uma expressão metafórica, quer dizer, figurada, não é? Metafórica, vai indicar o grande poder de Deus, tá certo? A voz de muitas águas, a glória de Deus, o Deus que resplandece, não é verdade? E aí, transportando isso para o Novo Testamento, que aquele homem que o profeta viu, aquele ser na semelhança de um homem, não é?
é o Messias pré-encarnado. Vimos a sua glória, uma glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Quando veio o mundo na plenitude dos tempos, né? Em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, o professor deve mostrar isso, não é? Essa grandeza da glória de Deus. Como ele se apresenta, a voz como de muitas águas. Imagine o soar de muitas águas, né? Uma enchente de um rio, não é verdade? E também a terra resplandeceu, não é verdade? Por causa da glória de Deus. Essa é a visão gloriosa de Deus. E, de qualquer forma, podemos fazer um paralelo com o capítulo 1 do Apocalipse, quando João viu Jesus glorificado. Um terceiro subtópico, o comentarista fala das reminiscências. Aí ele disse que a comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma. Da mesma forma, o profeta é levado em espírito, não foi fisicamente. E ele compara essa visão que ele teve agora, nesse capítulo, com a primeira experiência de Ezequiel, capítulo 1. Não é? Na lição 4, estudamos que a glória de Jeová se afastou do templo de Jerusalém, como sinal da retirada da sua presença do meio do seu povo. Isso quer dizer o seguinte, amados, que no meio da igreja, hoje, da igreja local, só pode se ver pela fé a glória de Deus se houver a presença de Deus. Se o senhor não estiver presente na igreja, pode ter o melhor pregador do mundo, o melhor preletor, o maior profeta de todos os tempos, mas não adianta nada. Serão apenas discursos vazios. Podem até ter de ser discursos bonitos, mas falta a presença de Deus. E faltando a presença de Deus, falta a glória de Deus. Não é? Ele disse no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, que é o 40, e aqui ele situa na história 28 de abril de 573 ou 572 antes de Cristo. Então, ele chama a atenção que essa revelação é escatológica e não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. É para mais para frente, como o título da lição já diz, para o milênio. Né? Então, esse é o primeiro tópico. Uma coisa que a lição traz como palavra-chave, todo este comentário que nós estamos fazendo, é a palavra santidade. Santidade é a palavra-chave. E neste primeiro tópico que o nosso pastor acabou de comentar, eu observei este destaque dado à glória de Deus. Eu acho bem interessante, porque nós até falamos isso em lição passada. Alguns irmãos chamam a glória de Deus de Shekinah. Shekinah é uma expressão hebraica que se refere à glória de Deus. Mas é uma expressão que foi criada pelos rabinos durante o período interbíblico. A palavra glória que ocorre no livro de Ezequiel e nos demais livros do Antigo Testamento é kavod. Então, kavod é o que ocorre justamente neste texto aqui. Kavod Elohim, glória de Deus. O kavod Yahvé, glória do Senhor. Então, é uma observação. Quando a gente pensar na glória, o termo é sempre kavod, o termo que se usa na Bíblia. Shekinah é uma expressão rabínica posterior que não está na Bíblia. Um outro detalhe aqui é justamente a voz de Deus, né? A voz de Deus, que aqui é mencionada, e o ser, que é uma revelação de uma cristofania, revelação cristofânica, uma cristofania que ocorreu de nosso Senhor Jesus Cristo. O tópico número 2 mostra que esta visão do templo, para o qual a glória de Deus retornou, que foi reconstruído, que foi restaurado, se refere ao milênio, como nosso pastor tinha acabado de dizer. É uma revelação escatológica. Então,
vamos a esse comentário sobre o Templo do Milênio com o nosso pastor Elias, cobrindo o tópico 2. Queridos, aqui nessa questão o Templo do Milênio, ele vai mostrar que há um contraste. Então, Ezequiel aqui ele faz questão de destacar já na abertura desse tópico que há uma diferença entre a primeira visão e a segunda visão que ele tem aqui. Ele fala, o profeta, quando foi levado em visão ao Templo de Jerusalém, e o que ele vê nessa última visão. Então, é interessante que ele mostra essa característica e ele mostra também que outros 2 profetas haviam tido também, não foi o único profeta a mencionar essa casa, esse templo. Aí ele destaca também Isaías, e ele cita Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 5, e ele cita também Jeremias 3,18 para destacar isso aí. A diferença que o professor vai se preocupar aí em mostrar para os seus alunos, ao explanar esse assunto, é mostrar que ele é o único a descrever o complexo do templo com muito mais detalhes. Mas é interessante, acho até que ia acrescentar bastante se pedir, é um texto curto, que os alunos leiam os outros 2 textos de apoio aí, que estão em Isaías e em Jeremias, que vai destacar isso aí. Mas esse templo é diferente, ele faz questão de dizer que esse templo é diferente, não parece nesse templo as peças e os utensílios próprios do tabernáculo, então, e do templo de Salomão. Então, no tabernáculo e no templo de Salomão, ele vai descrever algumas peças que eram fundamentais, que ele vai citar aqui na nossa lição, mas que não aparece tão destacado ou destacado nessa nova visão dele. E aí ele colocando isso aí, queridos, ele vai dizer aí nessa primeira parte, quando ele fala que o templo era diferente, ele mostra aí a questão da Arca da Aliança, que era um símbolo, o altar de ouro do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, e aí ele citando as referências bíblicas para isso. Então, nós já tivemos aí algumas lições da CPAD anteriormente que falavam desses símbolos. Eu me lembro que aqui na ADEPAR, há muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem ou adolescente, o pastor Charles Casa de Quadros esteve lecionando sobre essa lição para nós. E aqui, queridos, ele vai falar que esse templo ele tinha uma característica, ele era atípico, ou seja, não era igual, não tinha o mesmo modo. E falando sobre essa questão do templo, aí ele vai falar que toda a estrutura de funcionamento, os rituais, as peças, os sacerdotes desse templo, tanto do tabernáculo como do templo de Salomão, eles apontavam para Cristo. E agora, nessa questão do templo do milênio, Cristo já se manifestou, já se entregou por nós. Então, essas peças não tinham mais essa necessidade dessa conotação que tinha no tabernáculo e no templo de Salomão. E fazendo essa analogia, aí ele vai para a segunda parte. Então, na segunda parte, ele vai mostrar que essa dispensação é diferente e vai mostrar uma certa substituição de modelos. Então, ele vai falar aí que o último bloco do livro de Ezequiel, no capítulo 40 a 48, então o pastor Elinaldo já destacou aí alguns capítulos anteriores, e agora ele já está também no 40 ao 48, onde foca no novo templo, e aí, falando sobre isso, ele vai dividir algumas partes dentro dessa leitura. Ele vai mostrar que o 40 até o 43 mostra a nova forma de adoração a Deus, a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel, e aí ele vai classificando. Mas o que mais me chama a atenção nesse segundo tópico aí é mostrando que há muitas interpretações sobre o templo de Ezequiel e é extremamente difícil de separar o que é literal do que é simbólico. Aí, assim, ele fala assim, sabemos que o templo do milênio, nessa descrição, como Jesus já foi sacrificado por nós, e é interessante, queridos, que nós devemos olhar aqui o texto de Hebreus, né, no capítulo de número 9, versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros,
mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então, esse texto aí mostra Cristo substituindo essa questão do sacrifício de animais. E aí ele fala que o incenso, agora nessa nova configuração desse templo, representa as nossas orações. E aí ele vai citar Salmo 14, Salmo 141, versículo 2, Apocalipse 83. Ele fala também do castiçal, então o castiçal tipificava Cristo como luz do mundo, né? Então ele faz questão de destacar isso aí. A era messiânica será marcada pela presença real. Aí, olha só, não é uma coisa figurada, presença real e literal. Então, é interessante, nesse tópico 2, mostrar as semelhanças e diferenças entre o tabernáculo, o templo de Salomão e agora essa visão do templo do milênio. É interessante, queridos, que aqui no número 3 também, ele vai falar sobre um ritual diferente. Então, sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do Concerto do Senhor, nem lhes virá ao coração, nem dela se lembrarão, nem visitarão. Isso não se fará mais. Então, o texto de Jeremias 3,16, ele destaca isso aí. Essa questão, queridos, que ele está colocando aqui como destaque, é interessante que os professores, ao lecionar na classe, apresentem de forma prática. É interessante que traga os alunos a comentar um pouco sobre as coisas que eles viam ou que eles se lembram do templo de Salomão, do templo também do tabernáculo, para que os alunos não fiquem. Às vezes, quando a gente apresenta, eu noto isso aqui na nossa ADEPAR, quando a gente apresenta muitos conceitos e não envolve os alunos para eles participarem, eles começam a não se sentir incluído, aí depois ele perde um pouco o interesse. Então, eu estou sempre ali, quando estou lecionando, faço algumas perguntas, faço o pessoal se posicionar para que eles entendam isso aí. Aqui ele também destaca características dentro desse ritual, que é diferente. Ele fala que não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece desta última vez na Bíblia, no reinado de Josias. E aqui ele vai destacando, queridos, essa questão a arca desapareceu. Então, ele faz questão aqui nesse número 3 de falar desse desaparecimento da arca, citando momentos em que ela ainda aparecia, então, e depois quando ela desapareceu. Então, ele diz que a arca era símbolo da presença de Deus. Se a gente lembrar aí das batalhas, quando Israel ia para as batalhas, levava a Arca da Aliança. Quando a arca chegava no lugar, o povo se regozijava, dizendo que a presença de Deus estava ali junto. E em algumas situações em que eles estavam em pecado, até mesmo tendo a presença da arca, eles perdiam, como eles perderam contra os filisteus e que levaram a Arca da Aliança. Então, nessa situação aí, nós podemos destacar que precisava também que o povo estivesse na presença de Deus, não era simplesmente a questão de estar a arca junto com eles. Mas aí, queridos, no número 4, ele vai explicar o sacrifício no milênio. Então, ele fala o ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício, o sistema levítico, né? Visto que o Senhor Jesus já tinha cumprido toda a lei, tornava-se sem efeito a eficácia do modelo mosaico. Então, agora, ele destacando sobre isso, fala que o apóstolo Paulo aplica também a questão de uma metáfora de linguagem do sistema do sacrifício, do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristão. Então, muda. Até mesmo a forma. Nós vemos que agora, antes, os sacerdotes simplesmente iam lá, apresentavam o sacrifício a Deus. Agora, no modelo de culto que nós temos hoje, por exemplo, a gente vai ver que cada um de nós é templo do Espírito Santo de Deus e precisa ter uma vida de santidade. O pastor Assis, ao destacar essa lição, ele falou que a palavra central, né, e isso vai ser citado aí pelos professores, qual é a palavra central? É santidade. Então, ele faz questão de destacar isso aí, queridos, e diz assim, ó, além disso, mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio. Em Ezequiel, uma delas, principal, considera o sacrifício como literal, como a memória do sacrifício de Cristo.
Então, existiu um sacrifício literal que substituiu o sacrifício de animais? Existiu, sim. O sacrifício de Jesus na cruz foi suficiente agora para perdoar pecados, e ele pagou o preço para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Para encerrar essa minha explanação aqui, nós vamos para o livro de João, capítulo 1, versículo de número 29. Diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, olha aí o sacrifício de Jesus feito na cruz, esse reconhecimento de João aí, e o sacrifício de Jesus, ele mostra a suficiência, né, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, é interessante aplicarmos isso e entendermos que a sinopse desse tópico 2, ele vai dizer que no novo templo não haveria a Arca da Aliança, nem os sacrifícios serão um memorial, pois é uma nova dispensação. Então, entendendo isso e entendendo o sacrifício de Jesus e aplicando essa substituição, mas por que aplicar isso, né? Pastor Assis, pastor Elinaldo, depois podem complementar até melhor isso que eu acabei de falar, é porque ele mostra várias substituições. Assim como ele mostrou que o castiçal representa Cristo, ele mostrou aí essa questão do incenso, significando agora as nossas orações. Então, ele também fez questão de destacar a substituição entre o sacrifício de animais que havia antes e agora o sacrifício de Jesus. Eu conversei com um judeu recentemente que trabalha comigo, aí ele disse que eu perguntei, vocês ainda acreditam em sacrifício de animais? Ele disse assim, sim, nós acreditamos, só que não fazemos porque o templo foi destruído, mas quando refeito, nós entendemos que deva ser feito. Então, ele colocava essa visão. É uma visão pessoal dele, não quero dizer que seja a visão de todos os judeus, mas foi essa resposta que ele deu para não estar fazendo esses sacrifícios hoje. Então, queridos, esse é um resumo desse tópico de número 2. Apliquem da maneira mais prática possível e eu creio que vai ser bênção na vida dos alunos. Interessante, pastor Elias, que foi restaurada a forma do sinédrio judaico. Isso já faz uns 5 ou 6 anos lá em Israel. Então, já se organizaram 71 rabinos de diversas tribos para compor o sinédrio. E também já tem um movimento de vários sacerdotes levitas para que na construção do novo templo eles voltem a oferecer sacrifícios. Inclusive, todos os utensílios do templo já foram preparados, somente a arca não foi preparada e eles tinham esperança de ainda reencontrá-la para a reconstrução de um novo templo. Nós vimos que aquele templo que Ezequiel viu, ele não se cumpriu durante a história, não é? Porque Ezequiel profetizou no século VI, e ainda no século VI, no ano 538, Ciro decretou o retorno dos exilados judeus, e esses exilados reconstruíram um templo que foi posteriormente reformado por Herodes, mas nunca o templo que Zorobabel reconstruiu junto com Josué, nem as reformas tão extraordinárias que Herodes fez e os judeus posteriormente fizeram, isso durou mais de 60 anos de reformas, o templo ficou uma magnificência muito grande na época do Novo Testamento. Aquele templo jamais alcançou os padrões, as dimensões que o profeta Ezequiel mencionou nesta profecia. Isso mostra que esse templo, conforme o pastor Elias comentou, é posterior. É para o milênio, né? O templo terá o seu cumprimento futuro no milênio. E nesse cumprimento futuro, a gente vê que Ezequiel viu a santidade e a glória de Deus. Então, comentando este tópico 3, de volta, eu peço ao pastor Rinaldo para trazer um comentário ao tópico 3, encerrando assim esta lição. Bem, meus irmãos, no tópico 3, que encerra esta lição, não é? O título é Santidade e Glória. Então, como nós já vimos aí no comentário do item 2 pelo pastor Elias,
e o comentário da lição, a ideia de que o templo de Jerusalém, no milênio, não terá todo aquele ritual literal do Antigo Testamento. Não é? Mas aqui há uma interpretação também de que poderá haver os sacrifícios literais, não é? Como memorial dos sacrifícios de Cristo, tá certo? Bem, então, fala sobre santidade e glória, como já vimos no comentário, a palavra-chave é santidade. Primeiro subtópico, a glória de Deus volta ao templo. Interessante, é bom lembrar aos alunos que Deus restaurou o povo de Israel mais de uma vez, né, do cativeiro, e por fim, no milênio, restaurará de maneira definitiva, né? Mas não é por causa de Israel, por causa do seu nome. Pode prestar atenção que Ezequiel fala nisso. Deus diz, não é por vós, é pelo meu nome, para me glorificar o meu próprio nome, não é verdade? Então, o Espírito Santo levou Ezequiel para o ato interior do templo. O que é isso? Havia o ato exterior, não é? O templo sempre foi dividido em 3 partes. Se você puder mostrar isso lá aos alunos, havia o pátio, ou o ato exterior, depois você tinha o lugar santo, o lugar santíssimo, na verdade. Então, Deus se manifestou ali, a glória do Senhor, como havia feito. Na lição 4. Mas a situação do templo de seus adoradores é completa apostasia, com práticas abomináveis, não é? Mas agora, nessa segunda visão, nessa última visão de Ezequiel, ele viu que a glória do Senhor encheu o templo. Se não me engano, é em Ezequiel também, que diz que os sacerdotes não puderam ficar de pé. E alguém usa essa expressão bíblica, né, para dizer, justificar o tal do reteté. As pessoas saíram correndo e caíram no chão por causa da glória de Deus. De fato, os sacerdotes caíram, a Bíblia fala nisso, não é? Mas, na inauguração do templo, mas não diz que ninguém deu ordem. Não. Ninguém tocou na cabeça, ninguém falou no ouvido, mas a gente vê certas cavilações. Só pela glória de Deus, que era muito forte, as pessoas não resistiram e caíram, na verdade. Então, a glória de Deus se manifestou na dedicação do tabernáculo, lá no deserto, em Êxodo 40. Na inauguração do templo consagrado por Salomão, em 2 Crônicas 7, né? Então, o retorno da glória de Jeová, ou de Javé, significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. Como eu disse no primeiro comentário, né? A glória de Deus só se manifesta se ele estiver presente, não é? O segundo tópico diz a identidade do guia celestial. Ezequiel viu um personagem, um homem, né, que se pôs junto dele. E aí o comentarista diz, pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que é o próprio Javé, pois ele fala na primeira pessoa, quando diz, este é o lugar do meu trono e o lugar da planta dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, como na revelação a Moisés, a manifestação do anjo do Senhor. Então, para que o povo de Israel não volte àquelas práticas abomináveis, adorar ídolos, sacrificar os seus filhos, né, no fogo, entendeu? Toda aquela idolatria terrível, vai haver uma intervenção de Deus em Israel, em Jerusalém, a construção, depois do templo construído, né? Para que não mais isso aconteça, tá certo? Então, haverá o item 3, santidade para sempre. Aí, a idolatria de Israel terá sido erradicada. Foi erradicada, não é? Durante o exílio à Babilônia, mesmo modo, todas as abominações de prostituição desaparecerão do meio do povo. E aí o templo passa a ser o lugar do trono de Deus, da planta dos seus pés. A santidade de Jeová é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras, né? Um atributo divino, um atributo de Deus.
também chamado, é um dos atributos transferíveis, né? Porque Deus é santo e quer que seus servos sejam santos. Lá em 1 Pedro 1,15 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Então, não haverá nada disso no milênio, né? Não entrará coisa imunda na própria cidade. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, sobre todo o seu contorno em redor, será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa, Ezequiel 43, quer dizer, a santidade não será assim uma escolha das pessoas, será lei. A lei da cidade é a lei da casa, não é verdade? Então, que Deus nos ajude, possamos entender isso e buscar mais o Senhor, conforme a sua vontade. Muito bem. A gente vê ao longo destas lições que quando Deus se retirou em sua glória de Jerusalém, Jerusalém foi destruída e o templo também. Então, quando o Senhor restaurar o seu povo, já tem havido a restauração nacional em 1948, haverá uma restauração espiritual posteriormente, né? E durante o milênio, Deus então traz uma nova fase com um novo templo, conforme este templo aqui de Ezequiel. É quando tudo isso aqui que nós estamos estudando se cumprirá de forma escatológica, né? A construção do novo templo para o milênio. Há uma previsão de construção de um outro templo agora, que será um templo edificado durante o período da Grande Tribulação, mas esse templo provavelmente, conforme a escatologia indica, será um templo profanado. O anticristo há de profaná-lo. Mas nós temos aqui uma previsão para o templo do milênio, em que a glória de Deus vai habitar e o Senhor Jesus estará reinando neste momento. Então, graças a Deus por esta lição, pelos excelentes comentários dos nossos pastores, vamos encerrar e fica aqui meus agradecimentos. Quero ouvir o pastor Elias também dando sua manifestação final, sua gratidão final, e, por fim, nosso pastor Lenaldo fazendo Muito bem. encerramento. Meus queridos, é uma honra poder participar dessa lição. É interessante que os professores atentem que na capa da nossa lição está lembrando aí do dia da Bíblia, né? Então, ao preparar a sua lição, temos que também levar algo especial aí para as salas de escola dominical, para lembrar esse que é o livro dos livros, né? E também, queridos, essa lição estará sendo ministrada agora no dia 11 de dezembro, e, se eu não me engano, dia 17 de dezembro, o pastor Elinaldo vai nos confirmar. O pastor Elinaldo Renovato é o nosso comentarista da lição do próximo trimestre, e todos os superintendentes em todo o estado do Rio Grande do Norte, se tiver alguém de outros estados queira fazer parte, o pastor vai estar trazendo algo mais, além daquilo tudo que já vem na lição, ministrando no intensivão lá na sede da Assembleia de Deus em Natal, e ele vai poder estar nos trazendo aí, nos confirmando essa data, né? Então, queridos, a próxima lição, que é a lição que o pastor Linaldo vai estar comentando, vai falar sobre avivamento, né? Então, aviva a tua obra. Então, já tem aqui um resumo circulando nos grupos, pastor Linaldo, em vários grupos de escola bíblica dominical, com os temas. Eu até recebi já aqui a capa com os temas da lição, e todas falando sobre avivamento. Então, vai ser algo maravilhoso. Todos terão a chance de participar. Eu já me inscrevi e convido a todos. É baratíssimo, é R$10 a inscrição e 5 se quiser comer o lanche lá no local. Então, é baratíssimo e vale muito a pena. Deus abençoe, queridos. Bem, meus queridos irmãos, que estão assistindo a essa live, né? A mim também é uma alegria poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem me concedido ao longo dos anos, como professor da escola dominical, como comentarista dessas lições, viu? E como falou o pastor Elias, de fato, se Deus quiser, dia 17, haverá a EBD em síntese em Natal, com a lição do próximo trimestre. Normalmente se faz uma semana antes, né? Mas só que a semana antes é o dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a gente viaja, etc.
Então, o pastor Matias achou por bem antecipar para o dia 17. E nós estaremos lá, se Deus quiser, e gostaríamos de ver todos os nossos irmãos do Parnamirim, superintendentes, professores lá conosco. Então, que Deus abençoe e fique à disposição dos irmãos. Muito bem, então eu vou orar e o nosso pastor em pé também. Pai querido, nós te agradecemos por este momento de podcast, por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui comentando a tua palavra. Obrigado pela vida dos pastores Elinaldo e Elias. Obrigado pela vida de todos os professores, superintendentes, alunos, que também, ó Deus querido, buscam obter conhecimento e se prepararem para dar melhor aula nas escolas bíblicas dominicais. Continua abençoando o teu povo, isto nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Ele com todos agora e sempre. Amém.